tropeçando num grave erro, que é a questão do erro da idolatria. Então Jeroboão, o objetivo que ele sinaliza para nós com essa atitude é um objetivo principalmente político. Ele está pensando na manutenção do poder nas suas mãos e na continuidade dos seus filhos, né, da sua casa. Ele pensa no poder concentrado, centralizado nas mãos da sua casa. Estabelecer uma linha de continuidade que possa ser garantida para ele. Aí com isso, para atender essa demanda, ele lança mão de qualquer estratégia. E a estratégia que ele lançou foi essa: levantar os 2 bezerros de ouro. Com esse bezerro de ouro, ele entra em conexão, de certa forma, com uma prática que já foi realizada dentro de Israel. Qual é o problema disso? Ele está inovando quando ele levanta um outro tipo de referencial de culto em Israel. Então não é o templo, é o bezerro de ouro que ele levantou. Ele está inovando com isso. Mas ao mesmo tempo que ele está inovando, ele está reafirmando hábitos que já foram praticados, que é exatamente o culto ao boi Apis, que foi praticado, realizado durante a peregrinação, mas para o qual foi realizado um ato de punição por parte de Deus de forma bastante agressiva, uma punição bastante severa. Foi completamente rejeitado por Deus este ato, essa atitude da adoração daquele bezerro de ouro levantado pelos israelitas durante a peregrinação. Então o que ele faz? Ele resgata algo da memória deste fato, desse evento, no sentido de Israel já ter se voltado para esse tipo de culto, mas com uma certa modificação, porque os estudiosos entendem que a intenção do bezerro de ouro em Betel e em Dan não era tanto a questão da adoração ao próprio animal, ao próprio bezerro, mas sim a questão do bezerro, dos bezerros de ouro, serem na verdade pedestais, porque ao se fazer uma análise mais aprofundada das etnias semitas, o que percebe-se é que geralmente as manifestações cultuais dessas etnias não incluem zoomorfismo. O que é o zoomorfismo? Zoomorfismo. O zoo é animal, em grego, tá certo? Zoo diz respeito à vida animal. E morfos, mudança, transformação. Então seria a vida animal transformada em deidade. Tá certo? Então o culto zoomórfico é necessariamente o culto que adora a sua deidade por meio de figuras animais, que era um culto muito praticado entre os camitas, tá certo? As tribos de Cã, Mizraim, que é os egípcios, tá certo? Put, os cuxitas. Então eram práticas, essas práticas zoomórficas eram típicas destas populações, dessa etnia. Entre os semitas geralmente não se percebia cultos zoomórficos. Havia outros tipos de cultos. Então, com essa constatação, eles levantam a hipótese de que, na verdade, o bezerro não era em si o objeto de adoração, mas que ele poderia remeter à ideia de ser um pedestal, de ser um local, um bezerro, por exemplo, um animal que serviria de cavalgadura para Jeová. Jeová montaria nesses bezerros. Só que isso, claro, é uma hipótese, né? Na verdade, o que é mais o que fica mais evidente, o que fica mais de forma mais simplificada, o que é demonstrado de forma mais clara, é que o próprio bezerro torna-se sim um objeto de idolatria, certo? Ele torna-se sim um fetiche, um objeto sobre o qual o povo crê haver poder místico. O povo então não adota essa ideia subjetiva de que ele é um pedestal para Jeová, que ele é uma cavalgadura de Deus, mas sim volta-se à adoração do próprio objeto, do próprio animal. E na verdade esta é uma porta aberta para toda a idolatria que entrará no território de Israel e levará Israel à ruína. Então essa atitude política interferindo no âmbito religioso, que sempre deu errado. Todos os monarcas que interferiram nessa questão erraram, desde Saul, que realiza
o sacrifício, sendo que aquilo não era da sua alçada, não era da sua competência, por causa da demora de Samuel em chegar àquele determinado local, e com isso teve o reino rasgado de sua mão naquele momento, até a atitude de Jeroboão, que tenta afirmar o seu poder, a sua realeza, a continuidade do seu poder, da sua casa, promovendo um abismo cultural entre a tribo do norte e a tribo do sul. Na verdade, está ele decretando o fim já no começo do seu reino. No começo do seu reino, com essa atitude, ele já está decretando o fim deste mesmo reino, certo? Não somente o dele, mas dos demais monarcas que se levantarão e que seguirão após o pecado de Jeroboão, como muitos dizem. Houve até reis reformadores em Israel, como Jeú, por exemplo. Mas mesmo um rei reformador em Israel não tirou de Israel os bezerros de ouro levantados por Jeroboão, porque todos entenderam ser uma política bastante favorável para os monarcas de Israel, separando os israelitas dos judeus, tá certo? Mas na verdade isso vem a ser uma porta de entrada para toda idolatria que destruirá com o reino de Israel. Então vemos aí os primeiros passos dados por Jeroboão no seu governo. Após isso, passamos a ver na continuidade da linha dinástica que Jeroboão consegue colocar o seu filho no poder. Jeroboão consegue colocar o seu filho no poder. E aí vemos o início do governo de Nebate, de Nadab, aliás. Nadab. Primeiramente, algumas informações acerca do estudo, da análise do período histórico dos reis de Israel, conforme a página 36. Os reis de Israel, de Jeroboão a Oséias. Com respeito às datas dos acontecimentos históricos envolvendo os reis de Israel, os reis de Judá e as nações vizinhas, os eruditos não são unânimes. Quanto mais remotas são as datas, maiores são as divergências, e maior é o período de distância uma da outra. Sendo assim, é possível o leitor encontrar algumas divergências nas datas em que ocorreu o reinado de alguns reis, e no período em que aconteceu essa ou aquela guerra, bem como eventos notáveis. Nesse caso, as datas que usaremos para marcar a época em que um rei reinou, ou em que outro, ou em que ocorreu algum evento notável, não são exatas, mas estão somente aproximadas. Uma das coisas que mais caracteriza o Reino do Norte é a instabilidade política. O Reino do Sul, Judá, perseverou com a casa de Davi durante toda a sua história, mas o Reino de Israel passou de mãos em mãos por 3 vezes nos seus primeiros 50 anos. Isso parece muito, por exemplo, para o nosso modo de governo hoje democrático, com eleições a cada 4 anos, mas estamos falando aqui de um período em que a monarquia geralmente é a forma de governo mais aceitável, né? Ou a monarquia, ou a tirania, quando alguém se aposta do poder e estabelece a força lá por meio da guerra, por meio da força armada, né? Ou a realeza, quando ele é eleito pelo povo, estabelecido como monarca sobre eles. A troca de monarquia, pelo menos 3 trocas de monarquia ao longo de 50 anos, é na verdade um tempo bastante curto e uma estabilidade política bastante delineada, tá certo? Então é a situação do Reino do Norte, o Reino de Israel. É um reino que não é um reino no qual a ideia da continuidade dinástica não se desenvolveu, e com isso abandonou Israel a uma instabilidade política constante. Então Israel teve muitos altos e baixos e geralmente foi lançado a períodos bastante conturbados, de bastante estabilidade política, exatamente por causa dessas constantes trocas de reis, tá certo? E as constantes tomadas de poder por meio da violência, por meio da traição, tá certo? Houveram muitos tiranos em Israel.
E o pior de tudo é que essas transições se deram através de derramamento de sangue. A razão disso é que o Reino do Norte, Israel, não reconhecia a sucessão dinástica, o que não era a mesma coisa no Reino do Sul, Judá. Desde Jeroboão, filho de Nebate, até Oséias, se assentaram no trono do Reino de Israel 19 reis, durante um período de aproximadamente 210 anos. Esses reis foram, na sua maioria, generais usurpadores, que para ascenderem ao trono precisavam assassinar o atual ocupante do trono. E como isso se não bastasse, alguns deles exterminavam completamente a família e os amigos do ocupante do trono, para não correr o risco de represália nem de reclamação do direito à realeza, apesar da sucessão dinástica não ser reconhecida em Israel. Então Israel não fazia boa vista a questão da sucessão dinástica, mas isso não impedia de que cada rei que se levantasse em Israel tentasse ao seu modo estabelecer a sua dinastia. Agora, como a ideia dinástica não tinha apoio, a própria população não se mostrava solícita a essa ideia. Com isso, o rei sucessor, aquele que é o rei que subiu ao poder e coloca seu filho em continuidade, este filho, esse sucessor do monarca, era abandonado em uma situação de grave risco. Então ele tentava manter-se no poder, como nós vamos ver aí nessa pequena linha que vamos estabelecer de monarcas, tá certo? Ele tentava manter-se no poder, mas geralmente aparecia um usurpador que tratava de pôr um fim ao seu reinado, e isso sem grande comoção do povo, sem grande manifestação do povo. Então geralmente o rei, alguém se levanta, consegue estabelecer um reinado, coloca seu filho, que com pouco tempo é tirado do poder de uma forma violenta. Vemos aí, por exemplo, no caso de Jeroboão. Jeroboão, que é colocado aí como Jeroboão I, porque haverá um outro Jeroboão ao longo da história de Israel, ele tem a duração de seu reinado em 22 anos, pelo menos, de 931 a 909, tá certo? Pelo menos 22 anos. Conforme profetizado por Aías, ele é alçado ao poder e reina sobre as 10 tribos do norte. Seu filho, Nadab, sobe ao poder. Tá certo? Seu filho Nadab sobe ao poder. Com a morte de Jeroboão, seu filho Nadab reinou em seu lugar durante 2 anos. Mas acontece que, primeiramente, depois da informação já passada aqui acerca da inexatidão das datas, e também uma questão levantada por historiadores com relação ao reinado simultâneo. Então, algumas vezes, um rei, já no final do seu período de reinado, na sua velhice, estabelece seu filho, e seu filho está reinando simultaneamente com ele, e depois, com a sua morte, reina sozinho. Então, com isso, alguém aí coloca nessa tabela de datas 1 ano, mas aqui é apontado 2, porque pelo menos durante 1 ano é possível que Nadab tenha reinado simultaneamente com Jeroboão, tá certo? Com seu pai. Seu comportamento foi tão mau como foi o de seu pai. Baasa, provavelmente um de seus oficiais, filho de Aías, da tribo de Sacar, o assassinou quando ele estava em campanha militar contra Gibeton. Tá certo? Então temos aí já a situação com a morte de Jeroboão I, a tentativa de estabelecimento de uma dinastia no reino de Israel, com a subida ao poder de seu filho Nadab, tá certo? Diferentemente de Isbosete, que ficou recluso em seu palácio, ele tenta conquistar a aprovação do povo ao empenhar-se na guerra contra os filisteus. Então, faça uma citação aí, somente para a memória, do tempo de Davi ainda, em que é tentado estabelecer uma continuidade dinástica para a casa de Saul, e Isbosete tenta se alçar ao poder, tá certo? Só que o que acontece? Ele fica isolado ao seu território, ele não tem a aprovação automática do povo, e com isso ele é traído, tá certo? Ele é morto. Então o poder é tomado das suas mãos, e Israel, as tribos do norte, veja só
como é interessante. É as tribos do norte que vão a Davi e consagram ele rei também sobre eles. Então Davi já havia sido ungido por Samuel no tempo de Saul ainda. Depois Davi é ungido rei em Hebrom, sobre Judá. E após ele será ungido rei, a terceira unção de Davi, agora quando as tribos do norte entregam a ele a realeza.